Duas rodadas decisivas do estadual. Edu Panzi chama atenção, o Atlético em terceiro lugar na sua chave, né? E não dependendo unicamente das suas forças para se classificar. E essa disputa ferrenha entre Atlético e América no grupo B, Edu. A disputa tá boa, né, no grupo B, entre o América e o Atlético, pontuação ali para e passo, não há confronto direto, né, então irão até a última rodada certamente disputando a primeira colocação e, querendo ou não, faz uma certa diferença, né, você terminar em primeiro ou como o melhor segundo colocado entre todos. Chama atenção a situação do Galo, evidentemente, o Atlético correndo um seríssimo risco de ficar fora da próxima fase do campeonato estadual, independentemente dos resultados que acontecerem. O Atlético provavelmente não vai depender apenas dele até a última rodada, e é uma grande surpresa. E é uma situação peculiar, né, Cirilo? Porque se o Atlético ficar fora da semifinal do Campeonato Mineiro, a cobrança vai ser em cima de quem? Vai ser em cima do sub-20? Vai ser em cima do profissional ou vai ser em cima do planejamento? Eu acho que a cobrança, caso o Atlético realmente venha ficar fora, ela tem que ser feita em cima do planejamento. Porque o sub-20, qual a responsabilidade que o sub-20 tem de jogar um campeonato estadual profissional e sair ganhando? Qual a responsabilidade que o profissional, o Cuca, os jogadores do time profissional têm? Eles podem ganhar todas e empatar o América. O Atlético pode invicto ser eliminado. Mas por conta das 3 rodadas iniciais, qual a responsabilidade que eles vão ter? É claro que se eles perderem as próximas 2, eles vão ter uma responsabilidade. Mas se o Atlético consegue um bom resultado no Clássico, ganha a última rodada e ainda assim fica fora, qual a responsabilidade deles? E aí vem o planejamento. O Atlético correu um risco e pode pagar muito caro por esse risco que correu de apostar num sub-20 para jogar 3 rodadas, enquanto o time estava numa pré-temporada em outro país. Enfim, isso é uma pergunta, um ponto de interrogação que lá na frente vai ser respondido. É claro que a gente precisa esperar. O Atlético não está eliminado do campeonato, as semifinais não estão definidas e tudo pode acontecer até lá. Mas está caminhando para que a gente tenha uma vaga em disputa. Porque Cruzeiro está com o pé lá. América e Atlético, idem. Falta um time. O que está mais próximo de chegar é o Betim nesse momento. Esse é um debate legal e tem muita gente já antecipando esse debate porque é o cenário de dificuldade para 2 rodadas só em disputa, e aí você observa a tabela dos demais concorrentes e o debate até se torna natural nesse momento. Eu não considero a ida para Orlando um erro de planejamento, porque há uma informação extra nessa história, né? A Confederação Brasileira de Futebol resolveu alterar o calendário, na verdade propôs a alteração do calendário depois que a ideia da pré-temporada estava estabelecida, né? Me lembro que no começo de novembro surgiu a notícia de que o Edinaldo ia propor aos clubes que os estaduais começassem bem mais cedo. Teve estadual começando no dia 12, por exemplo. Lá no Rio de Janeiro foi assim. Dos grandes estaduais aí foi o primeiro a começar. Aqui tem menos data, né, normalmente, do que boa parte aí dos estaduais. Começou no fim de semana seguinte, mas aí é jogo em cima de jogo o tempo inteiro. O Atlético estaria nos Estados Unidos e essa história já estava meio que pré-definida, então não considero um erro de planejamento ter ido aos Estados Unidos, como a opinião de alguns aí, e que tem que ser respeitada, evidentemente. Para mim, não ter um time sub-20, que é a última etapa antes do profissional, com capacidade de vencer, o Aimorés, que tem uma vitória no campeonato em 6 jogos, o Pouso Alegre, que tem uma vitória no campeonato em 6 jogos, e o Democrata, que é o único time que não venceu na competição, acho que aí está o problema, né? Porque não conseguiram vencer, condições diferentes, teve 2 jogos fora de casa, um jogo às 11 da manhã, isso tudo tem que ser considerado. Pros dois, né? Pros 2 lados. Mas o Atlético não venceu. Outra coisa que tem que ser falada, Edu, o sucesso ou o insucesso no estadual não é certeza de que a sua temporada vai ser maravilhosa ou terrível. Alguém lembrou em dezembro do ano passado, quando o Atlético perdeu 2 finais, em novembro, né, no caso, quando o Atlético perdeu 2 finais, de que o Atlético foi pentacampeão estadual? Alguém falou como algo positivo ter ganhado o Campeonato Mineiro pela 5ª vez consecutiva? Então, acho que muita calma nessa hora. Acho que os clubes, eles se equivocam um pouquinho na sua comunicação, quanto a objetivos, quanto ao que podem fazer e quanto ao que planejam, né, no começo de suas temporadas em especial.
Mas eu não considero ter ido para os Estados Unidos como erro de planejamento por conta desse acréscimo aí, que os clubes não tiveram muito poder nessa história porque já estava meio que definido previamente e o calendário foi alterado em novembro. Essa questão do Sub-20, Cirilo, ela também é uma discussão muito boa. Conversando com profissionais, treinadores e com ex-atletas, é quase que uma unanimidade desses caras que viveram ali e passaram pela base e pelo profissional, é quase que uma unanimidade dizer o que aconteceu era esperado, o Sub-20 não vencer. Porque uma coisa é base, outra coisa é profissional. Ah, mas era o Aimorés, era o Democrata. São profissionais, é diferente. A gente já cansou de ouvir jogadores, ex-jogadores falando que uma coisa parece esporte diferente. Então a aposta de que o Sub-20 do Atlético fosse superar as equipes do interior no campeonato estadual foi muito arriscado e não deu certo. Por mais que não tenha perdido nenhum jogo, você não venceu, você não pontuou o suficiente, enquanto outras equipes foram bem, e justamente no campeonato estadual em que equipes do interior estão demonstrando um potencial melhor, se fosse em outros anos, com 3 empates, talvez o Atlético estivesse no mesmo nível ali, não faria falta. Tivesse caído no outro grupo, talvez, né? Em outro grupo, mas são coisas que foram caminhando para que o Atlético chegasse nessa fase final, não dependendo apenas de si. Então, cara, agora é tentar fazer o máximo possível e aceitar qualquer tipo de crítica. As críticas, caso o Atlético fique fora das semifinais, elas vão aparecer. E independentemente de ter jogado com o Sub-20, ter feito pré-temporada fora e o profissional, os principais, vão lá, ganharam todas até o final, mesmo assim ficaram de fora, cara, é um vexame. É o Atlético. É o Clube Atlético Mineiro chegando em 2025 e ali na frente, quem sabe ficar de fora das semifinais. Pode ser o contexto que for, vai ser encarado como vexame e quem disser isso não está errado. Mas lembrando, ainda tem 2 jogos. O Atlético não está eliminado. O Atlético pode chegar ainda às semifinais, só que chegou no momento que não depende apenas dele. É este o cenário. Paulo Azeredo, tem notícias do Galo aqui na turma do Bate-Bola. Com essa pressão toda aí, Paulinho. Um abraço, boa noite. Tudo bem, Cirilo? Boa noite pra você, Pans, quem tá ligado com a gente. Só um detalhe, né? O Atlético pode depender dele se o Tombense e o Betim não vencerem seus jogos. Aí ele depende só dele. Aí ele depende de fazer 2 vitórias e ambos não alcançam o Atlético na primeira colocação. Você acabou de dizer que o Atlético não depende só dele. Não, ele pode depender dele. Acabei de dizer. O Atlético agora ele não depende. Depois do sábado. Ele não depende. Agora ele não depende. Acabei de dizer, não depende só dele, mas pode depender só dele. Ele pode ser campeão mineiro também. Mas ele não depende dele. Bom, vamos lá. Vamos tocar essa bola redondinha aqui, porque tem muita notícia assim. Hoje, à tarde, eu voltei de Pouso Alegre, né? No jogo lá, o 0-0, e aí a notícia veio já na estrada, né? E eu trouxe a informação aqui no dia 28, dentro do Rádio Esportes, que com a chegada do Paulo Brax, ele foi bem incisivo na sua coletiva, de que a base seria um dos 3 pilares da gestão dele. E ele não gostou, né, daquilo que tinha visto, do que vinha também acompanhando como com cargo de gestão em outros clubes, né? Como gestor em outros clubes. Então, mudanças deveriam acontecer e ela aconteceu, a principal delas, que era esperada. Também disse isso aqui na Itatiaia, que o cargo do Erasmo Damiani estava balançando. E ele hoje acabou sendo desligado do Atlético, né? O Erasmo Damiani, ele desde 2021, fevereiro de 2021, ocupava o cargo de gerente geral das categorias de base do Galo. Ele foi o sucessor do Júnior Chávari, todo mundo se lembra aí que também veio para o Atlético. E então agora deixa de ser o homem forte da base do Galo e o Atlético procura este profissional agora, será talvez a sua primeira contratação de impacto, digamos assim, o Paulo Brax, para ocupar o cargo do Erasmo Damiani. O rendimento da base do Atlético nos primeiros 3 jogos do Campeonato Mineiro, ele foi considerado insatisfatório, né, pela direção do clube, então isso também pesou na equipe que foi comandada pelo Guilherme Dalladea. Portanto, o Erasmo Damiani não é mais o gerente geral da base do Galo. Dito isso, Cirilo, você pode comentar daqui a pouquinho com o Du também, mas passando para o campo, hoje nós tivemos mais uma vez um treinamento pela manhã, assim será até no sábado, né, o dia que antecede ao clássico no domingo, e o Patrick
Patrick, que veio do Palmeiras, mais uma vez atuou e pode ser a grande novidade na relação do Atlético para o Clássico. Em relação ao Coelho, falei um pouquinho mais cedo aqui hoje, viu, Cirilo? O Coelho teve uma torção forte no tornozelo. Informação que consegui apurar de ontem para hoje. A torção foi forte, mas a lesão, ela não foi grave. Mas como assim? Você pode torcer seu tornozelo da maneira brusca, mas não ter aí um rompimento de ligamento, nem parcial, nem total. Isso pode acontecer. Só que, gente, tornozelo é o seguinte: todo mundo aí sabe que incha bastante, né? E o Atlético não vai arriscar, Cirilo. Não disse que ele tá fora, tá? Eu tô dizendo isso porque é o seguinte: se ele não estiver 100% ou próximo disso, para domingo, fica de fora. E hoje a informação que eu tenho é que é bem improvável, o aproveitamento do Coelho. Então o Cuca vai ter que se virar com o que ele tem aí nas mãos, ou que ele tinha desde lá dos Estados Unidos, né? Para escalar esse time do Atlético e pegar o Cruzeiro domingo. E na volta do intervalo nós vamos comentar o que pode ser esse time do Atlético pro fim de semana sem o Júnior Santos e possivelmente sem o Coelho. Você que tá pelo YouTube, quais as melhores alternativas, hein? Participa com a gente aí no Itatiaia Oficial, no Itatiaia Esporte, deixa seu like, clica no joinha e participe conosco. Em instantes tem intervalo interativo e eu registro as mensagens da galera. Na volta, mais do Galo com o Paulo Azeredo. Vamos com mais do Galo, Paulo Azeredo. Bom, vamos lá. Hoje a gente trouxe aqui mais cedo a informação, ô Cirilo, e para quem não acompanhou, a gente vai completar aqui também uma outra informação, que é a seguinte: o Atlético acertou com o Atlético Goianiense o empréstimo do meia Robert Santos, tá? Ele vai por empréstimo até o final deste ano, vai disputar a Série B pelo time de Goiânia, vai com o seu passe fixado em 1,5 milhão de euros, tá? Ele vai por empréstimo, o Atlético Goianiense paga os salários do Robert e ele vai com passe fixado em 1,5 milhão de euros. Não tem que exercer a compra o Atlético Goianiense, ele tem o direito de compra, né? No final, por 1,5 milhão de euros. E o Atlético está acertando também com o próprio Atlético Goianiense, aí talvez já uma primeira busca para melhoria da base do Atlético, enfim, uma mudança no processo, a chegada do atacante Giovani. É o Pedro Giovani Paranhos, tem 18 anos, do Atlético Goianiense, né? Vem sendo um dos destaques da base por lá, é um atacante de lado de campo, muito habilidoso, com muita velocidade. Como eu disse, tem 18 anos e vem inicialmente para reforçar a base do Atlético, sub-20 do Galo. Será comandado lá pelo Guilherme Dalladé e o Leonardo Silva, que estão hoje no sub-20 do Atlético. E ele também vem com os direitos fixados em R$2 milhões. Então, primeiro vai ser observado. Se obtiver sucesso, pode ser até mesmo, quem sabe, não estou dizendo que vai, mas pode até mesmo ser aproveitado depois, fazendo aquele intercâmbio com o profissional do Atlético. Então, Cílio, são essas informações hoje. O Atlético, então, amanhã, mais uma vez, treinando pela manhã na cidade do Galo, visando o clássico, e o Cuca pegando lá as peças do quebra-cabeça e entendendo o que vai ser melhor para o Atlético para buscar a vitória, porque é o que o Atlético precisa contra o Cruzeiro. Beleza, Azeredo, sobre a história do Robert Santos aí, eu destaquei e comentei algumas semanas que eu não entendi muito bem como funcionou a avaliação de compra do Robert Santos, porque ele tinha jogado 20 minutos no ano passado, o Milito não aproveitou. Para esse ano, o Cuca deixou o Robert no Brasil, não levou aos Estados Unidos, e aí depois de 3 jogos oficiais da temporada profissional, o Robert está sendo emprestado. Então, assim, eu não entendi por que compraram. E o Galo pagou R$3 milhões por 60%. Parece que estava fixado em 8, negociado e comprar 3. Assim, por 3. Então, assim, não encontrei justificativa para terem comprado. Não, você não sabe que você não encontrou, né? Porque não tem. Não tem lógica. Sabe? Aí passa... Nós estamos em 6 de fevereiro. Já avaliaram de novo que não dá também. Assim, aí é rasgação de dinheiro, né? Edu, sobre a história das possibilidades aí pro fim de semana, cara, porque tem pouco atacante no elenco, né? Betim joga que dia? Betim joga no sábado. Pega o Vila Nova, 4 da tarde. Tem o Tombense também com o América, 4h30. A Itatiaia transmite a partir das 4. Como diria o outro, é favoritaço, né? Contra o Vila, né? O Vila faz um campeonato mineiro de chorar e o Betim de chorar de alegria, né? Que ninguém imaginava. O Betim tá muito bem no campeonato estadual até aqui. Então o Galo entra em campo no clássico sabendo se tem obrigação ou não, né? De vitória. Eu acho que isso pode influenciar na escalação, na postura do Atlético, o que o Cuca vai mandar para campo. Ele perde momentaneamente 2 dos seus reforços, que eram urgência, né? Jogador de lado de campo e de velocidade. Tanto se falou nisso ano passado, o Atlético foi ao mercado, trouxe 2, imagino que queira mais, e pode ter perdido os 2, né? Um já perdeu.
que é o Júnior Santos, né? Porque foi... não estou dizendo que ele mas ele foi muito burro naquele lance dos 2 cartões amarelos. E o Coelho por uma fatalidade, que pode não jogar. O que vai fazer o Cuca? As opções são poucas, Cirilo. Ele pode ter um jogador de lado de campo, de velocidade, que não vive um bom momento, que é o Bernard. Ele pode ter um centroavante para continuar com uma dupla de ataque, e aí é centroavante, que é o Daverson. Ou ele pode colocar um meio-campista a mais. Traz um volante para o time titular, adianta Alan Franco, e o Gabriel Menino faz o lado direito, não jogando como um ponta, mas sendo um meia. Ali pelo lado direito, mais próximo do Scarpa, se aproximando também do Hulk. É o que pode acontecer. Mas eu acho que o ponto-chave é o que o Atlético vai precisar para fazer no Clássico. Se entrar com a obrigação da vitória, é uma postura diferente. Se entrar com um empate sendo um resultado que ainda deu ao Atlético fôlego, é outra situação. Mas o Cuca vai ter que quebrar a cabeça e a escolha vai ter que ser a melhor possível, porque o Atlético não tem muito para onde correr, não. Domingo às 4 na Itatiaia você acompanha o Super Clássico. A Itatiaia não perde clássico. Vamos juntos a partir de 2 horas, confirmando para você. Mas 1 da tarde já tem direto da Pampulha, bastidores, e aí 2 horas emendamos com a nossa jornada esportiva. Domingo o bicho pega, grande clássico na Itatiaia. Olha só.